Olá, queridos, graça e paz. Quero te fazer uma pergunta no início dessa devocional. Quem tem governado o seu coração? Quem tem conduzido as suas decisões? O contexto em que você está inserido, vivenciando, ou Deus? Ou a confiança em Deus? Sobre isso eu quero falar em um texto que está lá no livro de Ruth, no capítulo 1, que diz assim: no tempo em que os juízes governavam sobre o povo israelita, sobreveio grande escassez de alimentos em toda a terra de Israel. Por esse motivo, um certo homem de Belém, cidade da região de Judá, partiu com sua esposa e seus 2 filhos, a fim de morar, ao menos por algum tempo, nas terras de Moabe. Esse homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi, e eles tinham 2 filhos, Malom e Quirion. Eles eram efrateus de Belém de Judá. E chegando aos campos de Moabe, ele que queria passar algum tempo, ali se estabeleceram. Algum tempo se passou e Elimeleque veio a falecer. Noemi ficou apenas na companhia de seus 2 filhos, Malom e Quirion. E logo depois esses filhos se casam com as mulheres moabitas, 2 jovens moabitas, uma por nome Orfa e outra por nome Ruth, e permaneceram nestas terras durante uns 10 anos. Olha, eles foram para passar algum tempo. Eles, chegando lá, se estabeleceram e permaneceram nessas terras por uns 10 anos. E aconteceu que Malom e Quirion também morreram, e Noemi ficou só, sem os filhos e viúva. A primeira coisa que o texto diz para a gente é que o povo de Israel era governado nesse tempo pelos juízes. E no tempo dos juízes, vai dizer isso lá no livro de Juízes, que o povo era um povo muito obstinado, o povo era um povo muito de coração duro, apostatava-se da fé, era um povo desobediente. Mas quando estavam em apuros, clamavam a Deus, e Deus aí enviava um juiz. Deus levantava um juiz para libertar o povo de Israel dos midianitas, dos filisteus. Assim foi com Sansão, assim foi com Débora, assim foi com tantos outros juízes que a Bíblia destaca lá no livro de Juízes. Então, o povo governado pelo coração do homem, o povo governado por si mesmo, toma decisões pautadas no contexto. O povo era governado pelos juízes, o povo era governado pelo próprio homem. Por ser governado pelo próprio homem, toma decisões pelo contexto que se está vivendo. Diz a Bíblia que nesse tempo sobreveio grande escassez de alimentos em toda a terra de Israel. E veio como consequência, porque o povo era um povo que errava constantemente, depois ia com remorso e pedia perdão a Deus. E como consequência veio a escassez do alimento. Mas o lugar aonde Elimeleque está chama-se Belém de Judá. E a palavra Belém de Judá significa casa de alimento, casa de pão. Olhe bem, em qualquer escassez que sobrevenha sobre a nossa vida, não é a escassez que vai nos dar margem para decidirmos conforme o nosso coração e buscarmos rotas de fuga. Não é escassez, é a confiança de que na escassez ainda há como ter alimento. A palavra Belém de Judá significa casa de alimento. Ele está lá em um lugar de escassez, mas tem um Deus que colocou naquele lugar o nome casa de alimento. Se você está passando um tempo de escassez, se você está passando um tempo de percas, se você está passando um tempo de lutas, não decida a sua vida baseando-se no que você está vivendo. Decida a sua vida. Tome suas decisões baseadas naquilo que Deus é. Deus é o nosso alimento em tempo de escassez. Jesus se intitula como o pão da vida. Quando Israel estava no deserto e passando um momento em que não via como ter o que se alimentar, e clamam a Deus, Deus derrama maná dos céus. Ainda que você esteja em um contexto de escassez, há um Deus que é o nosso alimento. Continue no Senhor. Primeira coisa é essa: é preciso ter um coração governado por Deus para continuar crendo em meio à escassez que Deus está comigo. E olha bem, Elimeleque, ele contradiz aqui não só o próprio nome da cidade onde está, porque a cidade chama-se Belém de Judá, casa do alimento, então ele foge, ele está contradizendo aquilo que é uma verdade, está com escassez aqui, mas aqui é Belém de Judá,
amém? Está passando lutas na sua casa, luta qualquer que for, mas há um Deus que dá livramento, um Deus que socorre, amém? Não é o contexto, é a certeza de quem Deus é a certeza do que Deus faz. E além disso, Elimeleque também contradiz seu próprio nome. O nome de Elimeleque significa meu Deus é rei. Ainda que você esteja em um lugar de escassez, Deus continua sendo rei. Deus continua sendo aquele que rege todas as coisas. Continua aí. Elimeleque buscou rota de fuga, porque olhou o contexto, não olhou quem Deus era e não olhou que nome carregava. Não olhe o contexto, olhe o nome que você carrega o nome do Senhor. Olhe o lugar onde você está no lugar onde Deus está com controle e soberania sobre todas as coisas. E olhe bem, Elimeleque ele sai como rota de fuga, porque olha o contexto. Ele vai passar algum tempo em Moabe, ele passa 10 anos, se estabelece e acaba Elimeleque morrendo, e acaba seus 2 filhos morrendo. Quando nós buscamos rotas de fuga, nós trazemos mortes para a nossa família. Quando nós buscamos rotas de fuga, nós trazemos morte para a nossa própria vida. Mas quando nós confiamos no Deus que tudo pode, em meio à escassez, nós continuamos nele, firmes, esperando pela promessa do Senhor. Nós entendemos, como Paulo diz em Filipenses 4,19, mas o meu Deus suprirá todas as nossas necessidades em conformidade com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Nós sabemos, em um tempo de escassez, quando nós entendemos que temos um Deus que é rei, quando nós entendemos que o lugar de escassez não significa nada, porque Deus é o nosso alimento, é aquele que supre as nossas necessidades, a gente sabe passar necessidade. Olha bem o que Paulo fala, sei bem o que é passar necessidade, sei o que é andar com fartura, aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar, em qualquer circunstância, em qualquer momento, em qualquer escassez, em qualquer situação, esteja bem alimentado, ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações, tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4, 12 e 13. Pode vir a luta que for, a escassez que for. Irmãos, você tem um Deus que é rei ainda e continua e sempre vai ser rei, amém? Pode vir a escassez que for. Irmão, em nome de Jesus, o Senhor é o nosso alimento, é a nossa provisão, é o nosso socorro. Que seu coração não seja dirigido nem governado pelo contexto que você está vivendo. Que suas decisões não sejam pautadas por aquilo que você está vendo, mas que sejam pautadas por aquilo que Deus é e faz. Deus te abençoe. Fica com Deus.